Era pra eu ter uma peruca nesse momento, pra eu estar vestido igual a Annabelle. Olá, bem-vindos ao Fita Maldita. Eu sou Gustavo Fiô e hoje a gente está aqui para falar de uma das franquias mais populares do cinema de terror dos últimos 10 anos. Eu tô falando de Invocação do Mal, a saga criada pelo James Wan em 2013 e que tá voltando agora com o terceiro filme da franquia principal, protagonizado pelo Ed e pela Lorraine Warren. Mas antes de qualquer coisa, não esquece de se inscrever no canal, dar um like no vídeo, compartilhar com seus amigos para trazer mais gente pro Fita Maldita. Como eu já disse anteriormente, a franquia foi criada lá em 2013, com o primeiro Invocação do Mal, e logo ela se tornou um grande sucesso de público e de bilheteria. O que aconteceu é que, com o passar do tempo, a Warner, que é o estúdio responsável pela saga, percebeu que poderia fazer mais dinheiro desenvolvendo filme solo focado nas assombrações e nas criaturas apresentadas nos filmes da franquia principal. Depois eu vou preparar um vídeo falando dos spin-offs e dos derivados que surgiram a partir daí, só que hoje a gente vai se concentrar nos filmes que são realmente protagonizados pelo Patrick Wilson e pela Vera Farmiga. Bem, antes de qualquer coisa, é importante dar uma contextualizada do que está por trás da saga e dos casos reais que inspiraram ela. Como vocês sabem, os filmes tratam de Ed e Lorraine Warren, que foram um casal de demonologistas muito popular ali pela década de 70 e 80 e que supostamente investigaram mais de 10 mil casos sobrenaturais. Ao longo dos casos, o casal acabou pegando alguns artefatos, alguns itens, algumas lembrancinhas desses casos macabros, e isso está presente inclusive nos filmes, e é melhor trabalhado até mesmo no terceiro filme da Annabelle, que, como eu disse, a gente vai falar um pouquinho mais tarde. Só que é importante deixar claro que o casal dos filmes é bem diferente do casal da vida real. Inclusive, falando da vida real, os Warren se meteram em uma série de polêmicas muito bizarras. Por exemplo, existe todo um caso que foi ocultado da mídia durante muito tempo, que envolve o Ed Warren tendo um relacionamento amoroso com uma adolescente. E supostamente a Lorraine sabia disso o tempo todo. Isso é uma polêmica muito grande que já acompanha a história há muito tempo e que, assim, os filmes nunca tocaram diretamente. Por quê? Porque apesar de se basearem em histórias reais, os filmes de Invocação do Mal dão aquela fantasiada na história. Eles preferem ir por um caminho mais sensacionalista para agradar o público do cinema. Give us a sign that you want to communicate with us. Voltando a falar da franquia em si, os filmes de Invocação do Mal e o universo construído por eles, de certa forma, foram muito importantes para o cinema de terror de Hollywood dos últimos 10 anos, porque eles ajudaram a reviver o interesse pelo terror sobrenatural. E isso é muito interessante pela parte do James Wan, que é um diretor que lança tendências. Nos anos 2000, ele ajudou a criar o torture porn como a gente conhece, com os filmes de Jogos Mortais, e nos anos 2010 ele trouxe de volta o terror sobrenatural, tanto com Invocação do Mal, quanto com a franquia Sobrenatural, que surgiu alguns anos antes. No caso de Invocação do Mal em si, o James Wan trouxe de volta um foco em alguns arquétipos bem conhecidos do cinema e das histórias de horror, que é o caso das casas mal-assombradas, das possessões demoníacas e até mesmo bruxas, como vocês vão ver no primeiro filme da franquia. E é por isso que hoje eu vou falar um pouquinho sobre os dois primeiros filmes de Invocação do Mal, em antecipação à estreia do terceiro. Bem, o primeiro filme vai se focar na história da família Perron. Eles são uma família que se mudam para uma casa em Long Island e lá começam a sofrer com os efeitos de alguma coisa bizarra que vive na casa onde eles estão morando. Depois, a gente descobre que esses acontecimentos estão ligados ao fantasma de uma bruxa que viveu, que matou suas próprias crianças e que se matou ali naquele lugar há muito tempo atrás. E o nome dela é Bathsheba Sherman. E o que eu mais gosto em Invocação do Mal 1 é que esse filme ele traz um grande diferencial com relação aos filmes que vieram depois. E esse diferencial está no fato de que os Warren, interpretados pelo Patrick Wilson e pela Vera Farmiga, eles são personagens secundários. Aqui o foco está na família e em todas as coisas bizarras, sinistras e macabras
que eles estão vivendo nessa casa onde eles estão morando. É muito interessante porque o James Wan consegue criar uma atmosfera que ao mesmo tempo é leve e amistosa enquanto você está seguindo a família, ao mesmo tempo em que ele consegue inserir elementos que criam uma atmosfera de puro terror. Aliás, falando em atmosfera, uma coisa que se destaca bastante aqui é a própria casa. Nesse filme, ela funciona quase como um personagem próprio, porque você está vendo aqueles cômodos, você está vendo toda a estrutura da casa quase como se tivesse vivo. De certa forma, parece uma versão compacta do Hotel Overlook de O Iluminado. O James Wan é um ótimo diretor de terror e aqui ele mostra todo o talento e versatilidade dele. Não só porque o filme é muito bom em termos de direção mesmo, mas porque ele também tenta se inspirar em alguns filmes clássicos da década de 70, como é o caso de O Terror em Amityville, O Exorcista e até alguns filmes que vieram já no comecinho dos anos 80, tipo O Intermediário do Diabo. E toda a parte técnica também ajuda nessa reconstrução de época. Lembrando que o filme se passa em 1973. Basicamente, o que a gente tem aqui é um uso muito sutil e muito interessante do figurino, da direção de arte, da própria fotografia, para emular o estilo dos filmes que saíam naquela época. Eu realmente gosto muito desse filme e considero ele um dos melhores filmes de terror dos últimos 10 anos, porque eu acho que o James Wan consegue dar uma personalidade para ele, mesmo que ele seja um filme que segue à risca a cartilha do terror mais comercial. A gente tem muito jumpscare, mas são os jumpscares bem criativos, que realmente aproveitam a surpresa do público, e não apenas isso, como as atuações em si são muito boas. Principalmente na família Perron, a gente tem atores ótimos ali, a Lily Taylor dá um show, e é realmente uma das melhores atuações de terror dos últimos anos, sem contar que a gente também tem os ícones Joey King e Renesmee de Crepúsculo. O Patrick Wilson e a Vera Farmiga, por mais que eles façam uma versão bem ficcional do casal Warren, eles conseguem imprimir uma veracidade muito grande para aquela realidade dos personagens. Você realmente simpatiza muito com eles desde o começo, você se importa e eles trazem uma certa autoridade toda vez que eles estão em cena. É quase como se eles realmente roubassem o ar de qualquer sala que eles entram. E é por isso que eles se tornaram os grandes protagonistas a partir desse primeiro filme. O filme fez tanto sucesso que lá em 2014 a Warner decidiu aprovar um spin-off focado na boneca Annabelle, que já tinha aparecido aqui no primeiro filme num papel bem pequeno, mas que conquistou a atenção do público. E bom, o resultado daquilo foi uma bomba, então a gente vai passar direto para a Invocação do Mal 2 de 2016, que, diferente do primeiro Annabelle, é um bom filme. Invocação do Mal 2 também é dirigido pelo James Wan, e a história agora avança até 1977. Os Warren, eles ganham um pouco mais de destaque aqui, eles estão quase que equilibrados com a família que sofre com todas as assombrações e demônios, e dessa vez a gente vai até a Inglaterra. Explicando rapidamente, o filme vai trabalhar a história da família Hodgson, que estavam envolvidos em um caso que ficou muito conhecido como o Poltergeist de Enfield. Esse é dito como o caso sobrenatural mais registrado da história, tem muita documentação a respeito disso, muita coisa que foi publicada pela mídia. Acontece que a história é real, é cheia de polêmicas e é cheia de mistérios, porque existem comprovações de que muitas das coisas vistas ali, expostas pela mídia, foram coisas forjadas. As duas irmãs que supostamente estavam recebendo essas mensagens do além teriam ajudado a criar um circo midiático, e isso acabou pegando bem mal, até mesmo para os Warren na época. Acontece que, como eu já disse aqui, a franquia ela pega histórias reais e ela leva para um lado mais fantasioso. Então, o filme não aborda em momento algum essa ideia de que tudo foi forjado, já que o filme realmente acredita naqueles personagens e constrói assombrações. Depois do sucesso do primeiro filme e até mesmo de Annabelle, que foi um grande hit comercial, dá pra ver que Invocação do Mal 2 teve um orçamento muito maior para ser produzido. E é aí que tá a parte boa e a parte ruim do filme. De um lado, o James Wan tá com mais dinheiro para criar tudo aquilo que ele gosta de criar
Então fazer cenários muito bonitos, fazer figurinos que sejam fiéis à época e até mesmo criar assombrações que sejam muito impactantes visualmente. Só que do outro lado, o filme também peca em alguns aspectos porque ele tenta ser muito megalomaníaco. Tem mais cenas de ação, as coisas não são mais puxadas para o psicológico. Isso fica bem nítido no clímax do filme, que é assim, uma bagunça. Something inhuman wants to kill you. E se a Warner já havia ajudado a produzir ali o primeiro filme da Annabelle, é aqui que fica claro que o estúdio realmente queria construir um universo compartilhado em cima disso tudo. Porque eles começam a inserir personagens que iam ser muito importantes para spin-offs, basicamente dando uma introdução para depois puxar eles e fazer o filme próprio. Em alguns casos, esses personagens são bons, sim, eu tô falando da Freira, que aqui nesse filme é uma vilã bizarra, assustadora, e toda vez que ela tá em cena, você realmente sente urgência pela vida daqueles personagens, parece que eles podem morrer a qualquer momento. Só que do outro lado a gente também tem um Homem Torto, que assim, boatos que estavam produzindo o filme dele há uns tempos atrás e honestamente eu não sei porquê. Esse é um filme que eu gosto muito, apesar dos problemas dele, porque eu acho que ele se conecta bem com o primeiro filme. Foi o primeiro filme da franquia que eu vi no cinema e também foi um dos primeiros filmes de terror que eu assisti sozinho. Então eu tenho uma certa memória afetiva com ele. Eu gosto muito de como o James Wan aqui consegue dar uma atmosfera ainda mais equilibrada para a história da família e para os Warren, ao mesmo tempo em que ele centra muito bem a história dessa família que está passando por provações sobrenaturais e a história dos Warren, que também passam por provações sobrenaturais, mas são mais capazes de lidar com elas. Bem, depois que o filme saiu, a gente teve uma cacetada de spin-off, de derivado. Alguns, eu vou confessar, eu gosto, mas alguns são realmente vergonhosos. Só que agora a gente está voltando em 2021 com Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio. O filme é dirigido pelo Michael Chaves, então é o primeiro filme dessa franquia principal que não tem a direção do James Wan, e isso tá deixando muita gente apreensiva, porque, afinal de contas, o James Wan é o melhor diretor que passou por esse Invocaverso, e ninguém sabe ao certo o que, que vai ser. Eu confesso que, sendo um pouco fã da franquia, eu tô curioso, até porque, e aí vai um spoiler do vídeo dos spin-offs, eu não acho o Michael Chaves um diretor horrível. E é por isso que, excepcionalmente amanhã, no sábado, a gente vai ter um vídeo aqui no canal só para falar sobre a Invocação do Mal 3, que já está disponível aqui no Brasil. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem aí nos comentários o que vocês acham desses dois filmes e quais são as expectativas de vocês para o terceiro. E não deixem também de me seguir nas redes sociais, no Twitter e no Instagram, para ter acesso aqui aos bastidores do Fita Maldita, e caso vocês também queiram dar alguma sugestão ou recomendação de tema que vocês querem ver aqui no canal. É isso e até breve!